A Índia é uma terra de mistérios e maravilhas. É uma grande síntese de culturas, religiões, tribos e linguagem. A cultura caleidoscópica do país é uma das suas características mais fortes, que atrai pessoas de todo o mundo para testemunhar sua magia. A Índia é uma terra onde as tribos, as comunidades e os pensamentos se misturam para proporcionar uma maneira totalmente nova de viver. Uma dessas tribos é a tribo Rabari. Os Rabari, também chamado de Desai, é uma casta tribal indígena nômade de pastores de camelos que vivem no noroeste da Índia, principalmente nos estados de Gujarat e Punjab. Por quase 1000 anos, os Rabari percorreram os desertos e as planícies do que é hoje a Índia Ocidental. Acredita-se que este grupo indígena, com uma peculiar fisionomia persa, migrou do planalto iraniano há mais de 1 milénio. Seu nome, que significa estranho, refere-se ao facto de que, como pastores nómades, eles não se encontram dentro das muralhas da cidade, mas na periferia, onde havia terra suficiente para seus rebanhos de pastagem. Rabari pode ser facilmente identificado ao olhar para as mulheres, que geralmente usam longos lenços pretos chamados de lubadi e brincos de latão pesados. Eles tatuam símbolos mágicos em seus pescoços, braços e outras partes do corpo. Por centenas de anos, as mulheres indígenas praticaram tatuagens para fins decorativos, religiosos e terapêuticos. Um homem de Rabari geralmente aparece com vestido branco e brincos de ouro. Rabari são hindus devotos. De acordo com seus mitos, eles foram criados por Parvati, o consorte de Shiva. Enquanto Shiva estava meditando, Parvati limpou a poeira e suor de seu corpo e modelou o primeiro camelo das bolinhas de pó que ela recolheu. Então, Parvati formou e deu vida a um homem, o primeiro Rabari, para cuidar do camelo. Manter animais sempre foi uma ocupação devota e as pessoas de Rabari se veem principalmente como guardiões, em vez de proprietários, de animais. Tradicionalmente, o Rabari seguiu um modo de vida altamente nómade, vivendo em tendas ou sob os céus abertos e criando gado, camelos e cabras. Hoje, apenas uma percentagem muito pequena de Rabari é verdadeiramente nómada, com a maioria a ser encontrada nos arredores de cidades, vilas e aldeias em estilos de vida seminômades, seguindo as chuvas sazonais por períodos de tempo e voltando às suas aldeias. Enquanto os homens estão em movimento em busca de pastagens para o seu gado, as mulheres e as crianças permanecem nas aldeias. O bordado é uma expressão vital, viva e em evolução da tradição têxtil dos Rabari. Desde a extensão da memória coletiva do grupo, as mulheres de Rabari têm textos bordados com expressão de criatividade, estética e identidade. Os projetos são retirados da mitologia e dos desertos dos povos indígenas. As meninas aprendem a arte do bordado numa idade jovem, praticando suas novas habilidades, trabalhando numa coleção de itens bordados que mais tarde se tornará o seu dote. Esta coleção às vezes pode levar 2 ou 3 anos para ser concluída. Ir para a aldeia local ou para os mercados da cidade é uma parte importante da vida diária. Mulheres Rabari comercializam leite e produtos lácteos de seus gados. A lã e o couro são vendidos para comprar mercadorias que não produzem. O casamento, que celebra a vitalidade da vida e assegura sua continuidade, é considerado de extrema importância. Tradicionalmente, os casamentos podem ser eventos extravagantes, e eles ocorrem num determinado dia do ano, o aniversário de Krishna. O casamento da infância ainda está muito em voga com o culto indígena. Os Rabari só se casam apenas no grupo e muitas vezes em que as famílias estão intimamente relacionadas.
Rabari são conhecidos por sua arte distintiva, particularmente a escultura em lama espalhada e caiada que adorna suas casas e aldeias. As mulheres de Rabari são responsáveis por esta obra de arte e também tradicionalmente fiam a lã de suas ovelhas e cabras, ou vão entregá-las aos tecelões locais para fazer suas saias de lã, véus, cobertores e turbantes. As mulheres de Rabari bordam roupas, bolsas, decorações domésticas e armadilhas de animais em padrões que subtilmente destacam eventos significativos, rituais e valores em suas vidas, bem como eventos históricos importantes para toda a tribo, o que ajuda a perpetuar o conhecimento de sua herança. A maioria dos Rabari são analfabetos e não tem tradição escrita. Toda a moda dos Rabari mudou com o tempo. O Rabari é uma das minorias mais fotografadas na Índia devido ao seu vestuário impressionante e joias, trabalho de bordado vibrante e decoração de casa. E, no entanto, na Índia moderna, suas necessidades e requisitos são muitas vezes ignorados, e em algumas áreas, eles estão abandonando o vestuário tradicional em favor da roupa ocidental. Se o Rabari tiver um futuro como pessoa distinta, é evidente que esse futuro repousa em suas próprias mãos. A maioria dos Rabari são vegetarianos, enquanto alguns não o são. Sua dieta diária consiste em pão caseiro de milho ou trigo. O casamento infantil é comum, no entanto, casamentos adultos também são realizados através de negociação. O casamento é permitido tanto para as viúvas quanto para os viúvos.